senhor a quem jurar fidelidade e homenagear, não tinha povo a quem prometer observar princípios morais. Não se sentia capaz de respeitar direitos alheios se acabava de ver os seus desrespeitados pelo poder temporal e pelo espiritual de forma tão infame, que, para sobreviver, ele, que teria tudo para tomar e dar, seria obrigado a pedir, condenado a receber o que decidissem que merecia. Inocêncio tentou consolá-lo. Afirmou que receberia terras, poderia viver honradamente. Impossível amenizar sua revolta. Simão de Montfort não ficava com restos. A parte que usurpava da casa raimundina era considerável. Restos, quem com eles ficava era o legítimo herdeiro. E era a divisão de seus domínios com um estranho que lhe parecia insuportável, humilhante. O jovem Raimundo deixou claro que não aceitaria migalhas. Ou tinha tudo, ou não tinha nada. A Deus pedia apenas a possibilidade de reaver suas terras, conquistá-las, porque não se dobraria ao julgamento e sentença que tinha sido condenado pelos prelados. A Igreja exigia-lhe humildade, obediência e paciência, mas a dinastia raimundina, uma das mais ilustres linhagens do Ocidente, esperava que um filho seu respondesse com orgulho, impaciência e desafio a agravos que envolviam não somente bens temporais, mas também morais. Inocêncio tentou fazê-lo desistir da luta. Não teve êxito. Raimundo despediu-se do Papa. Suas intenções ficaram claras. Não se conformaria com a injustiça e a má-fé demonstradas. Guido de Montfort e os prelados voltaram ao Languedoc. Conhecedores da sentença, aconselharam Simão a formalizar juramentos aos cônsules e ao povo de Toulouse, garantir sua titulação, prestando homenagem a Filipe Augusto pelas terras concedidas. Em março de 1216, os habitantes de Toulouse prestaram juramento de fidelidade a Simão de Montfort. O novo senhor do condado também jurou ao povo proteger as igrejas, os cidadãos e seus bens e agir como bom e leal senhor. Falsos juramentos prestaram vassalos e senhor. Nem tão fiéis ao novo senhor serão os toulousianos, nem tão bom e leal aos novos vassalos será Simão. A supressão do consulado de Toulouse, em abril, foi o primeiro grande golpe desferido contra os toulousianos. O consulado constituía um poder rival e perigoso para a autoridade de Simão, uma verdadeira ameaça, porque detinha o poder de justiça. Quanto ao poder judiciário, uma corte devotada a ele, terrivelmente seletiva, o assumiu. Durante a ocupação, a justiça foi expulsa do país. A servidão governou Toulouse. Ainda em abril, o rei da França recebeu Simão de braços abertos. Nada mais tinha a temer. O chefe da cruzada o colocava em seu devido lugar. Filipe Augusto investiu. Recebeu como fiel vassalo por feudos e terras conquistados hereges inimigos da Igreja. A Reconquista. Raimundo VI e o filho, exilados de Toulouse, ocupavam o castelo que dominava Marsella. A cidade, uma verdadeira república, era governada por um consulado. Totalmente voltada ao comércio. Completamente anticlerical. A população reservou-lhes bela e calorosa acolhida. Eles lá se encontravam desde fevereiro. Aguardavam o chamado de Avignon. Ele veio em maio. Os dois Raimundos partiram. Crepusculejava quando pai e filho rasgaram o horizonte entardecido e morrediço. A cidade, atenta, ansiosa, espreitava desde cedo a costura do céu e da terra quando olhos experientes distinguiram, ao longe, as imprecisas silhuetas, a branca armada que avançava ondulante, prateando penumbras, nacarando o céu esmaecido, desbotado. As trompas retiniram, o som enrouquecido da fanfarra ribombou de uma torre a outra ao longo das muralhas. À medida que a terra ressoava forte sob as patas dos fogosos cavalos, que os perfis, anônimos ainda, se delineavam com maior nitidez, que os estandartes se retorciam ao compasso dos galopes, ao ritmo da aragem noturna, Avignon entrou em festa.
À luz de tochas, milhares de homens, mulheres e crianças, rostos iluminados pela alegria, correram ao encontro da armada de Toulouse. A felicidade, manifestavam-na com lágrimas que lavavam desesperanças e angústias, com brados em uníssono. Viva Toulouse! A reconquista! A libertação! A liberdade! Pomposa recepção receberam em Avignon. Diante das muralhas, os ilustres senhores se ajoelharam. Tapetes tecidos com folhagem cobriam as bordas do ródano. No discurso proferido por um membro de ilustre e nobre família, Avignon entregava-se ao comando dos dois homens. Cada habitante oferecia seus bens e sua vida aos condes, depositava nas mãos dos dois Raimundos as chaves da cidade. Depois das promessas de fidelidade e lealdade, ouviram-se palavras de incentivo. Guerreariam até que libertassem Toulouse e a devolvessem ao legítimo herdeiro. Recuperariam a província e seus direitos senhoriais. Avignon foi ponto de partida da reconquista, o símbolo da resistência. Os avignonenses não tensionavam libertar somente as terras provençais que a igreja abocanhara no concílio de Latrão. Tudo que havia sido conquistado, durante os últimos 7 anos, pretendiam devolver aos legítimos donos. A reconquista era uma questão de honra para a nobreza, para os que perceberam que invasão, destruição, desapossamento de barões occitânicos tinham motivações outras que as puramente espirituais. Era uma questão de patriotismo, porque atingira modo de vida e pensamento, valores e costumes próprios à região que se fez diferente, independente, e, acreditava, tinha todo o direito de assim continuar. O triunfo da cruzada humilhou até populações que não foram atingidas, como a Província Católica, que se rebelou, rotulando de injusto o destino reservado aos Raimundos. O fracasso do outrora conde de Toulouse, vencido por um senhor francês, deposto pela Santa Sé, unificou ainda mais os occitânicos, e Raimundo VI recebeu em Avignon uma acolhida que, no auge de seu poder, jamais conhecera. O povo lotava as ruas. O júbilo era tanto, que os encarregados de manter a ordem foram obrigados a usar bastões e varas para conter a multidão, para cavar passagem para o cortejo dos condes. Após devoções na catedral, ofereceram aos Raimundos suntuosa refeição. Ao som de instrumentos e vozes, animados por danças e jograis, numerosos convivas saciaram fome e sede. Depois, os avignonenses prestaram juramento a Raimundo VI em troca das promessas habituais de respeitar e confirmar liberdades urbanas. A guerra contra os cruzados estava declarada, a aliança entre occitânicos, firmada por condes e partidários. O levante começou a ser preparado. Raimundo, o jovem, enviou carta aos cônsules de Agen para que reunissem a armada. Pai e filho convocaram cidades e fortalezas a lutar pela causa occitânica. Muitas aderiram. Raimundo VI tentou também arranjar ajuda em Aragão. O momento, no entanto, não era adequado. A coroa estava em crise, desde a morte de Pedro II, com problemas de sucessão. O jovem Raimundo reuniu o conselho. Chegara a hora de tomar decisões, de agir. Simão estava na França, Guido, em Toulouse. Momento propício para atacar. Escolheram Belcaire, cidade vital para os cruzados, porque funcionava como quartel-general para a parte ocidental do país conquistado. Decidiram bloquear o castelo onde os franceses mantinham guarnição. Belcaire cresceu à direita do Ródano. Ao sul, os declives de fácil acesso eram compensados ao norte por abruptas escarpas que escorriam pela montanha e desaguavam no rio. Entre castelo e cidade, baixas muralhas precediam o fosso. O castelo elevado amparava-se sobre um terraço que ia até as escarpas. Uma fortificação externa protegia a entrada principal e rampa de acesso. Raimundo, o jovem, à frente da imponente armada, chegou a Belcaire. Diante de uma das portas da cidade, parou. Cidadãos ilustres, em simbólico gesto,
Em clássica cerimônia de acolhimento, alívio estampado nos rostos, trouxeram-lhe as chaves da cidade. Os aliados entraram sob aclamação do povo. Avinhonenses e tarasconenses, que desembarcaram nas bordas do Ródano, ou se alojaram junto aos habitantes da cidade, ou armaram tendas e pavilhões na liça, terreno que se estendia entre os muros do castelo e a cidade. Raimundo VI e seus vassalos ocuparam um convento localizado aos pés das muralhas do castelo. Em pouco tempo, Belcaire transformou-se em campo militar. O chefe da guarnição francesa que ocupava o castelo viu o movimento. Não podia impedi-lo. Tinha poucos homens. Quando a armada occitânica se acomodou, ele, aproveitando a confusão, juntou os soldados, e rompeu na cidade. O tumulto, que já era grande, intensificou-se à vista da armada inimiga. Os provençais tocaram trompas, gritaram para alertar defensores e habitantes. De um lado ao outro, ouviam-se os gritos. Por Toulouse. Ao combate. A guerrilha de rua começou. Brutal. Os projéteis eram lançados pelas janelas, de cima de muros e telhados. Os cruzados, em número bem inferior, transformaram-se em alvo fácil para os que se haviam encarapetado nas alturas. Ferozmente atingidos, minguando a cada segundo transcorrido, debandaram. Encastelaram-se. O sucesso occitânico, no entanto, não garantia que os cruzados desistiriam de tentar uma nova surtida. Precisavam evitá-la. Reuniram-se em conselho. Resolveram tomar a fortificação externa, de onde podiam observar a porta principal do castelo, o que lhes daria grande vantagem estratégica sobre os inimigos. Traçaram planos minuciosos. Atacaram. Muros e portas cederam, apesar de os cruzados terem lutado vigorosamente para defendê-los. A luta foi violenta, embora equilibrada pela bravura dos homens dos dois exércitos. Os provençais reagiram, incendiaram o forte. O fogo sufocou os inimigos, obrigou-os a fugir antes que queimassem vivos. A fortificação tombou em meio ao pânico dos que tentavam escapar alcançando os andares superiores, ou daqueles que tentavam abandonar o topo, descer até os patamares mais baixos. Ninguém conseguiu driblar as azuladas línguas do faminto fogo. A queda da fortificação levou os occitânicos a sonhar com o cerco e tomada do castelo. Recuaram, entretanto, em nome da prudência. Não podiam subestimar a coragem e a capacidade do chefe da guarnição. Nada lhes garantia que não tentasse um contra-ataque. Mais sensato que uma luta imediata e apressada era transformar a cidade em campo entrincheirado. Prepararam ataque ao castelo. Ergueram enorme muro ao longo da orla norte da cidade. Construíram almeias para arremesso de pedras. Cavaleiros, senhoras, jovens, ninguém foi poupado da mão de obra. No interior da cidade, outras equipes transformavam o convento em verdadeira fortaleza. Engenheiros e carpinteiros debruçaram-se sobre a construção de catapultas, gatas, arietes com cabeça de ferro. Bloquearam o castelo com muralhas. Criaram guaritas para os soldados. Controlaram a porta principal da fortaleza. Com flotilhas dispostas ao longo do Ródano, impediram a fuga pelas margens do rio, cortaram a chegada de reforços. Com a demolição da escada que levava ao castelo, impossibilitaram os franceses de sair em busca de água. Enquanto os occitânicos preparavam o ataque, Simão e Guido voavam em socorro dos companheiros. Guido soube do cerco em finais de maio. Reuniu cavaleiros, mandou mensagens convocando outros. Não foi difícil para os cruzados empilhar armas e bagagens, partir. Eram rápidos. Além disso, Guido, havia pelo menos 3 meses, tomara conhecimento de que Raimundo arranjava aliados em todo o marquesado e tramava atacar. Teve tempo de distribuir tropas, preparar-se para a guerra. Aguardava, apenas, que se divulgasse a cidade cercada. No início de junho, Guido e seus homens chegaram a Belcaire.
Acamparam em posição de combate, prontos para aproveitar a primeira surtida tentada pelos occitânicos. O dia transcorreu sem novidades. Nenhum defensor fez o movimento esperado. À noite, os cruzados, temendo um ataque, deixaram o acampamento. Dormiram nos arredores. Simão chegou com 120 cavaleiros que contratara a peso de ouro. No dia seguinte, as tropas de Guido e as de Simão acamparam juntas ao longo das muralhas da cidade. O combate estava programado. Para os occitânicos, um fracasso desarticularia a rebelião e, caso Raimundo, o jovem, fosse capturado e Belcaire retomada, extinguiria para sempre os sonhos de libertação. Os meridionais conheciam riscos e dificuldades, mas alimentavam-se com esperança e confiança. Estavam em melhor posição, tinham total controle do rio, possuíam armas engenhocas poderosas, mantinham livre acesso a víveres e reforços, contavam com a conivência das cidades dos arredores. Uma verdade indiscutível animava-os. Lutavam por causa justa, legítima aos olhos de Deus. Defendiam a dinastia raimundina, aquela que, para além dos juramentos de vassalagem, encarnava o contrato primordial entre o homem e sua terra. Acreditavam que Deus não deixaria que direitos adquiridos fossem pisoteados, desprezados por invasores, usurpadores que se haviam aproveitado, em benefício próprio, da Santa Guerra. A justiça divina sabia reconhecer direitos e proteger legítimos herdeiros, restituindo-lhes as terras que amavam fielmente. Os cruzados, ao contrário, ilhados, inferiores em números, submersos em hostilidades, não contavam com a ajuda das cidades vizinhas, e até os poucos centros favoráveis a eles encontravam dificuldades para vencer interceptadores e abastecê-los com suprimentos ou homens. Era hora de reaver o que lhes havia sido roubado. A justiça prevaleceria sobre a falsidade dos que se escudavam na divina missão. Não pensava da mesma forma Simão de Montfort. Para o chefe da cruzada, era sua divina missão de extirpar do universo os traidores da verdadeira fé. Eram suas as terras conquistadas, já que tudo fazia conforme atos, palavras e ordens da igreja. Assim convencido, ordenou que cortassem árvores de jardins, pomares e olivais a fim de que pudessem armar tendas e pavilhões em frente às muralhas de Belcaire. Precisavam tomar a cidade, alcançar o castelo, libertar o chefe da guarnição e seus companheiros. Nem todos comungavam de suas certezas. Não se sentiam tão bem preparados quanto os occitânicos, advogavam a troca da guarnição aprisionada no castelo pela Provença. Simão não aceitou. Julgou indigno intimidar-se diante de dificuldades corriqueiras em meio a combates. Estavam em minoria diante do inimigo, mas também eram inferiores em número na guerra de Muret e haviam vencido. A noite transcorreu sem incidentes. Ao amanhecer, a armada de Raimundo saiu da cidade. Posicionou-se para a batalha. Simão, de prontidão, imediatamente ordenou que a cavalaria atacasse. O choque entre as armadas foi violento. Os occitânicos, no entanto, não tombaram, enfrentaram o inimigo, fizeram-no recuar, retornar, abandonar a luta. Numerosos corpos, de ambos os exércitos, sarpintaram a terra de sangue. Simão praguejava, inconformado com o fracasso. Os cavaleiros, desanimados, estamparam o desencorajamento nos rostos. Depois da primeira investida, Simão empreendeu outras, mas cada vez que atacava se defrontava com mais mortes que lamentar, menos cavaleiros para enfrentar os adversários. Os constantes fracassos, o medo de um ataque surpresa, principalmente à noite, fizeram Simão obrigar um terço de seus homens a montar guarda, a dormir equipado. Dia a dia a situação piorava. Montfort lutava com falta de provisões e de homens, com hostilidade por parte dos habitantes das vizinhanças, com o rio bloqueado pelas flotilhas. Não havia como pensar em ataque generalizado,
porque precisaria de máquinas específicas e não tinha homens para construí-las. Cavalaria e infantaria estavam defasadas. Enquanto Simão se encontrava amanietado, do lado occitânico nada faltava. Os aliados podiam manter o cerco indefinidamente. Junho acabou sem que os cruzados conseguissem nenhuma vantagem sobre os oponentes. Os provençais, pouco a pouco, investiam contra o castelo. As catapultas destruíram torreão e vigia. O ariete atacou o muro da fortaleza, que cedeu. Dia e noite, Simão manteve os homens prontos para combate. Já que não podia atacar, o jeito era esperar as surtidas da cavalaria occitânica e se defender. Os meridionais não lhe propiciavam a única possibilidade de luta que poderia sustentar. Do lado de dentro das muralhas, regozijavam-se com o desespero de Monteforte, com o cativeiro forçado dos franceses. A cada notícia de desastre dos cruzados, a região comemorava. O Languedoc aterrorizado, vencido durante os últimos 7 anos, viu em Raimundo, o jovem, o chefe de guerra de que precisava para clamar por justiça. Em Roma, após 18 anos de pontificado, Inocêncio morreu sem que visse extirpada a heresia que carcomia a Occitânia, sem que conseguisse deter a avidez dos que elegera para assegurar paz e justiça, sem que pudesse reverter injustiças e traições cometidas contra a casa de Toulouse. Honório III ascendeu. Em agosto, a situação dos cruzados em Belcaire era desesperadora. O chefe da guarnição, à beira da histeria, enviou mensagem a Monteforte. A comida acabara. Alimentavam-se com carne de cavalo, mas a tela estava ameaçada de faltar em virtude do calor, que tudo apodrecia. Implorava a Simão providências em nome de fidelidade e devoção mostradas na luta pela causa da igreja. Apesar dos que insistiam em acordo, Simão, exasperado, resolveu surpreendê-los. Atacar. Os espiões de Belcaire perceberam a manobra, deram alarme. 1.500 homens interceptaram a entrada dos invasores, bloquearam o ataque. De todos os lados, voavam flechas, machados, lanças. Os cruzados fugiram. Foram perseguidos através de prados e campos. As baixas foram imensas. Os aliados retornaram a Belcaire. Refizeram buracos abertos em muralhas e portas. Reforçaram torres de defesa. Construíram barragens, tornando impraticável qualquer passagem, ainda que as portas fossem derrubadas. Monteforte não se conformou, programou outra investida. E mais outra. O fracasso tornou-se fiel companheiro. Estava na hora de mudar de tática. Os occitânicos estavam certos de investidas constantes e, para elas, ficavam preparados. Simão resolveu não atacar durante algum tempo. A monotonia do cerco acabaria amortecendo a vigilância dos adversários. Com o passar dos dias, pensariam que, amedrontados pelas sucessivas derrotas, os cruzados conservavam o cerco com o único objetivo de mantê-los aprisionados. Quando já não acreditassem em ataque, preparariam uma emboscada na hora da sesta. Muitos estariam descansando e nem perceberiam o movimento. O plano foi posto em execução. Funcionou exatamente como previsto. A única falha dos cruzados foi acreditar que os defensores de Belcaire afrouxariam a vigilância. Assim que perceberam o movimento entre os invasores, os occitânicos abateram os que entravam por uma das portas, e, antes que a outra fosse transposta, a meias de muralhas e torres cobriram-se de arqueiros, besteiros que lançavam pedras, tições inflamados, caldeirões com água fervente. Total carnificina. Simão não teve como negar a tragédia. Do lado de fora do castelo, homens e mais homens, que antes engrossavam as fileiras cristãs, empilhavam-se inertes, inúteis. Do lado de dentro, a guarnição francesa pedia socorro. Água e comida faltavam havia 3 semanas. Das bandas de Toulouse chegavam notícias alarmantes. Restou-lhe desistir do cerco. Mandou mensagem ao jovem Raimundo.
Prometeu ir embora se a guarnição aprisionada no castelo lhe fosse entregue. Raimundo aceitou. Apesar de alguns optarem pela negativa, a maioria estava convencida de que a sorte havia mudado de campo. Eram franceses, agora, os que corriam perigo. Os cruzados desarmaram tendas e pavilhões. Dobraram bagagens. Acomodaram-nas em carroças. Chefiados por Simão, tomaram a estrada para Nimes. A permanência em Nimes não foi das mais longas. Tão logo Simão chegou, soube que os toulousianos, em solene cerimônia, se haviam unido em juramento contra a cruzada, contra ele. Simão abandonou a cidade, ordenou que vassalos e guarnições fossem para Toulouse. Em setembro, os cruzados acamparam em torno da cidade condal. Aguardavam que o chefe da cruzada chegasse e lhes dissesse o que fazer. Alguns cidadãos ilustres foram ao encontro de Montfort. Irônicos, indagaram o motivo do cerco. Afirmaram que a cidade se havia submetido à causa da igreja e estava pronta a obedecer a ele respeitosamente e sem restrições. Nada deixava Simão mais irritado que o sarcasmo. Reuniu os parlamentares que o haviam recepcionado, aprisionou-os no calabouço do castelo narbonense. Exigiu resgate substancial para libertá-los. Precisava de verbas para novo cerco a Belcaire. Não foi apoiado pelo irmão nem pelos feudatários franceses, que temiam que medidas tão duras exacerbassem a ira dos habitantes. Simão não lhes deu ouvidos. Rancores e pragas não o intimidavam. Não aceitava infidelidade e desobediência. Enquanto Simão e os cruzados discutiam, os toulousianos aguardavam o retorno dos parlamentares. A expectativa crescia com a demora de notícias. Quando Fouques apareceu, percorreu a cidade, distribuiu sorrisos e palavras de conforto. A chegada do bispo, pregando calma, confiança, abandono, descontraiu a população, mas rumores sobre o aprisionamento dos cidadãos começaram a circular. O povo, surpreso com a notícia, viu tropas de batedores da armada irromper pela cidade. Os cruzados entraram nas casas, molestaram os habitantes, instalaram-se como se estivessem em seus lares, sangraram cofres, apoderaram-se do que encontraram. Diante de pilhagem e ocupação, cavaleiros, soldados, homens do povo revoltaram-se, armaram-se com o que encontraram. Os que não conseguiram balestras, espadas ou lanças usaram machados, foices, facas, pilões. Pelas ruas, ergueram barricadas. Guido de Montfort conduzia a cavalaria que penetrou em Toulouse. Tábuas, pedras, vigas, traves lançadas de telhados e janelas fizeram os franceses recuar. Simão, encolerizado, gritava, praguejava, incentivava. Incendeiem tudo. Destruam Toulouse. O bairro judeu foi o primeiro a arder. O fogo alastrou-se, desnorteando os que tentavam detê-lo. Do outro lado da cidade, os toulousianos, aproveitando a confusão, capturaram cruzados que pilhavam casas. Simão tentou socorrê-los, mas os toulousianos lhe reservaram tal acolhida, que foi impossível chegar ao burgo. Anoitecia. Simão abandonou luta e armada. Refugiou-se no castelo narbonense. A guarnição francesa assegurava a defesa. Os reféns pagaram pelo fracasso do senhor, e pouco faltou para que fossem executados. Fouques também se abrigou no castelo. Passou a noite enviando mensagens ao povo. Pedia-lhes que fizessem um acordo com Montfort, que jurassem a paz. Os toulousianos sabiam que não era prudente sustentar o cerco. As muralhas da cidade tinham sido postas abaixo. O povo não estava preparado para combate. Aceitaram a sugestão de Fouques. O bispo convocou o abade de Saint-Sernin para negociar com os parlamentares. Afirmou que havia conseguido que Simão reconsiderasse a punição. O conde ofereceu imunidade para os habitantes e para seus bens, móveis e imóveis, desde que se submetessem sem condições,
comprometeu-se a conceder salvo-conduto para a partida dos que não quisessem tê-lo como senhor. Os toulousianos desconfiaram de tanta generosidade, mas Fawkes garantiu que era a própria igreja que assegurava a palavra de Montfort. Confiaram. Estipulados os termos do acordo, acertadas as promessas, o povo se aglomerou para ouvir o que lhe era oferecido. O bispo repetiu que anunciara o abade em espaço restrito, em conversa privada. Enfatizou a necessidade de submissão, privilegiou perdão e liberdade de exílio. Alguns hesitaram. Confabularam. Enfim, concordaram. Os parlamentares acompanharam Fawkes e Guido de Montfort ao castelo narbonense. Simão os esperava. O bispo apresentou-os ao conde. Entregou-lhe os novos reféns junto com uma lista com os nomes dos que deviam ser caçados na cidade. Os cônsules aprisionados foram obrigados a redigir ordem de soltura para franceses capturados. Enquanto outros cativos eram trazidos ao castelo, soldados, munidos de chibata, invadiam as casas de nobres e burgueses ricos. Apossavam-se de tudo. Levavam-nos presos. Simão estava excitado com a eficiência da ação e amadurecia vinganças. Guido condenou os métodos do irmão. A cidade havia se submetido, puni-lo era contrário ao direito, aos costumes e até à honra. Simão e os outros barões foram partidários de extremo rigor, vingança pura e crua. Argumentaram que as chances de domínio repousavam somente sobre a derrota total, o aniquilamento, sem condescendência, do inimigo. Um deles esclareceu: matamos tanta gente. Não há chance de os sobreviventes esquecerem. Clemência nada significará diante do fato, sem réplicas, eles jamais nos perdoarão. Impossível nos ampararmos em demonstrações de humanidade que todos sabem enganosas. Começamos assim, só nos resta agir da mesma forma até o fim. Guido perdeu a batalha verbal. Os saques continuaram. O castelo narbonense abrigava mais de 400 reféns, deixados ao relento, à chuva e ao vento da madrugada. Passados 3 dias desde a chegada de Simão, a população tomou conhecimento de que os acordos estabelecidos entre franceses e toulousianos, bem como as garantias dadas pela igreja, já não vigoravam. Benevolência e clemência anunciadas ficavam revogadas. Toulouse devia render-se à discrição dos cruzados, seus habitantes, a sentença escolhida pelos chefes da cruzada. Pouco depois da proclamação oficial de Simão, os soldados confiscaram equipamentos e armas. Prepararam-se para reiniciar os saques. Logo desistiram. Perderiam tempo precioso caso assim agissem. Muito mais cômodo que uma embaixada à casa dos eleitos era ordenar aos escolhidos o abandono da cidade. Aprovada a medida, o nome dos que deveriam apresentar-se foi listado. Eram cavaleiros, damas, homens importantes pertencentes à nobreza e burguesia, a elite da sociedade, seguida de cátaros e judeus. Agrupados de qualquer jeito, dejetos humanos varridos da cidade, acorrentados uns aos outros, foram levados por soldados, sob insultos e golpes, aos diversos castelos ocupados pelas guarnições francesas. Deportados. Desterrados. Os que morreram pelo caminho, parentes e companheiros os arrastaram. Sepultaram. Das redondezas, Simão convocou homens disponíveis. Chegavam com pás, enxadas, picaretas, forcados, cunhas. Uma nuvem de poeira embrumou a cidade. Sufocou-a. Soterrou com os restos da destruição de muralhas e defesas, de paredes de casas particulares, de nobres e burgueses, de lojas e oficinas, de cátaros e judeus, de tudo que estava fortificado com torres e ameias. Um novo conselho decidiu, amparado nas vingativas sugestões de Fawkes, baixar 2 novas ordens sobre a cidade, multa de 30.000 marcos e pilhagem para castigar o povo. Aos que não pagassem imediatamente, garantias deviam ser exigidas, suas casas, marcadas.
Simão aprovou as últimas medidas. Tudo era válido para humilhar a cidade, dominá-la, empobrecê-la. Única certeza de tê-la a seus pés. Se uma ambição desmedida empurrava Simão, Fawkes deslocava-se impulsionado pela vingança. Antigo trovador marselhês, monge abade, após a morte de seu mecenas, o bispo foi, desde sua nomeação para ser episcopal toulousiana, um terrível adversário dos cátaros e de seus protetores, o que lhe valera a expulsão da cidade. Era isso que não perdoava aos toulousianos. O incidente mostrou-lhe quanto dependia das armas, da extirpação da heresia, do esmagamento do sistema que a tolerava para conservar seu cargo. Não podia condescender. Não podia ser generoso. A importância do cargo, o fervor com que se entregava à ação pastoral não valorizavam sua imagem aos olhos dos occitânicos. Fawkes divulgou a canção da cruzada, mais fácil vê-lo como anticristo que como mensageiro de Roma. Simão supervisionava a destruição das fortificações, comprazendo-se em extorquir dinheiro da população. Os parentes dos exilados de Toulouse foram obrigados a pagar taxas. Os que se recusaram sofreram tortura, tiveram o patrimônio espoliado. Toulouse gemia sob a tirania de destruições, deportações, constrangimentos, impostos exorbitantes. Simão preparava-se para reconquistar a Provença. Ao mesmo tempo, tentava evitar que a Santa Sé restituísse ao conde de Foix sua fortaleza. Honório III, em bula expedida em novembro do ano anterior, ordenou que o castelo fosse entregue ao conde. No mesmo documento, lembrou a Simão que o conde de Foix havia sido absolvido por Inocêncio III e a igreja fazia questão de cumprir suas promessas. Simão não tinha tempo a perder. Concentrou-se em fazer com que Raimundo Rogério quebrasse a paz jurada à igreja e ficasse impedido de reaver o poderoso e bem situado castelo. As negociações entre igreja e conde estavam em curso quando Simão tramou uma maneira de impedi-las. Raimundo Rogério, privado da fortaleza havia 3 anos, construíra outra para instalar cavaleiros, soldados e acolher os insubmissos dos principados vizinhos. Simão proclamou que o conde quebrara a paz ao manter perturbadores da fé e inimigos da igreja sob seu comando e dependência. Para deter o perigo que tal gente representava, anunciou que só lhe restava, como alternativa, cercar a cidade. No inverno de 1217, sob vento, chuva e neve, os cruzados cercaram a cidade. Raimundo Rogério, em Perpignan, cobrou do Papa a restituição do castelo e a ordem para que o cerco fosse levantado. Mostrou que os habitantes não haviam combatido os cruzados. Montfort foi intimado a cessar as hostilidades. Mais uma vez perdia. Não se conformou com a constatação. Recusou-se a obediência. Resolveu enfrentar a igreja e manter o cerco. Rogério Bernardo, filho do conde de Foix, estava na cidade vendo, dia a dia, a situação piorar. Faltava água, e o bloqueio não permitia aos cercados consegui-la. Em meados de fevereiro, Raimundo Rogério de Foix jurou paz e fé, em seu nome e no do filho. Pagou as despesas ao abade. Quitou as dívidas com a igreja, mas o cerco continuou até a rendição de Rogério Bernardo. Em março, a fortaleza foi ocupada pela guarnição de cruzados. Os comissários do Papa enviaram a Santa Sé carta em que acusavam Simão de criar dificuldades para o cumprimento das ordens papais, de romper a paz, tomar o castelo condal, tratá-los com desprezo. Nenhuma acusação abalou Montfort. Ganhar o combate e agora ocupava 2 pontos estratégicos. Podia partir para a Provença. Na Provença, a rebelião já somava 12 meses. Numerosos vassalos de Raimundo VI e dos consulados urbanos deploravam a destituição e desapossamento do legítimo senhor. A Provença era católica, em suas cidades não se aninhavam heresias ou hereges, mas ela não aprovava a decisão da Santa Sé nem os métodos usados pelos cruzados.
Outros sítios se foram voltando a favor de Raimundo. O clima era hostil aos cruzados e à igreja. Saint-Gilles passou ao campo adversário, arrastou várias outras localidades da diocese, desvinculou-se de Deus e da igreja, submeteu-se a Raimundo e enfraqueceu a já precária situação de Simão. O Papa foi informado da rebeldia. Reagiu. Enviou novo legado, que se aliou a Simão e aos cruzados para frear o levante na Provença. O religioso sugeriu ao conde que atravessasse o Ródano, continuasse com operações pacificadoras. O conselho rendeu frutos, mais cidades e fortalezas tomadas, mais guarnições francesas instaladas nelas, mais mortes e devastações. Provou aos occitânicos que a armada acabaria com tudo que lhe demonstrasse oposição. As amostras de força e poder intimidaram os habitantes, deram certa vantagem a Simão. Em Toulouse, a expectativa era imensa. Desde a primavera de 1216, quando a Provença se reergueu, a reconquista começou a ser preparada. O partido organizou-se às escondidas, a resistência mobilizou a população. Longe de reduzir a cidade a seus pés, as medidas coercitivas exasperaram os toulousianos, pisotearam orgulho, honra, amor próprio e valores que se haviam acostumado a privilegiar. Alguns colaboravam com os franceses, mas a grande massa colocou-se contra a cruzada e tramou o retorno dos Raimundos. O afastamento de Montfort para a Provença facilitou o levante. Enquanto Simão atravessava o Ródano, os toulousianos prepararam a libertação de Toulouse. Depois, enviaram mensagem a Raimundo VI. A cidade estava pronta para recebê-lo. Bastava avisar o dia da chegada, planejar a entrada a fim de driblar a vigilância dos olheiros e evitar a reação dos cruzados. Com emoção estampada nos rostos, aguardavam, depois de 2 anos de exílio, a chegada de Raimundo VI à frente de grandiosa armada. Os toulousianos sonhavam em reinvestir os cônsules, assegurar-lhes o poder judiciário. A tomada de Toulouse era vital para os occitânicos. Toulouse, como Avignon para a Provença, serviria de base para a reconquista do Languedoc e do patrimônio usurpado. Durante a reclusão, pai e filho unificaram a parte oriental de seus domínios. Raimundo, o jovem, fixou resistência em Belcaire. O sexto Raimundo buscou socorro na Espanha. Os condes se uniram, convocaram tropas, conseguiram a adesão dos excluídos pela cruzada. Raimundo VI e os aliados também estavam prontos. Escolheram a rota plana e retilínea, mais favorável ao deslocamento da grandiosa tropa. Os senhores de Foix e Comminges comandavam a vanguarda. Atravessaram o Garonne a fim de abordar a cidade pela margem esquerda, porque o castelo ficava à direita do rio. Perto de Toulouse, receberam instruções de como entrar na cidade. O plano, traçado com minúcia de detalhes, não impediu que enfrentassem problemas pelo caminho. Cavaleiros de Montfort, encarregados de guardar Comminges, foram informados do movimento dos aliados. Tentaram interceptá-los. A vanguarda pôs os agressores fora de combate. Toulouse estava a poucas léguas quando Raimundo enviou um mensageiro à cidade, sinalizando a posição alcançada. O conde aproximava-se cauteloso, sabia que estaria perdido se o inimigo percebesse a chegada da armada. O elemento surpresa era essencial para a vitória. Toulouse ansiava pela volta de seu conde, e até a própria natureza resolveu colaborar. Um espesso e denso nevoeiro emanou do Garonne, abocanhou os homens, fazendo com que os franceses perdessem a possibilidade de percebê-los. Acamparam. Cônsules vieram ao encontro de Raimundo VI. Revelaram o plano. Não podiam cruzar as pontes. Seriam vistos. Soaria o alarme. Os franceses cortariam a passagem. Precisavam de muita audácia, porque o melhor caminho era atravessar o lamaçal. Em setembro, as águas do Garonne são baixas e se reduzem ainda mais na margem esquerda. Também ali o nevoeiro é menos espesso,
permitindo desviar-se de obstáculos. Raimundo VI entrou em Toulouse pelo Burgo Saint-Sernin, do lado oposto ao castelo narbominense. Lágrimas grossas, quentes, rolaram-lhe pelas faces quando percebeu a cidade que, majestosa, se desvestia à sua frente. Também a emoção invadiu os habitantes quando identificaram, no céu acinzentado, os esvoaçantes estandartes vermelhos feridos pela cruz rodeada pelas 12 bolas da linhagem raimundina, as armaduras ornadas com pala de rubro-ouro da casa de Foix. Da mudez da emoção, Toulouse explodiu de alegria. O conde foi recebido como libertador, e da alegria nasceu a coragem, da coragem cresceu a sede de vingança, do desejo de vingança explodiu a força para insurreição e libertação. O alvo por atingir: franceses e colaboradores, traidores de ideais, justiça e verdade. O povo improvisou armas, bastões, pedras, lanças, dardos, facões, tudo servia para investir contra os adversários. Franceses e toulousianos traidores foram surpreendidos pela invasão, pela audácia do povo. Procuraram abrigo em castelo, bispado, claustro, mosteiro. Nem todos conseguiram proteção. O massacre foi terrível. No castelo, a surpresa tomou assento. A condessa de Montfort convocou cavaleiros. Ordenou-lhes avisar seu marido, enviar homens em busca de Guida e dos cruzados que estavam em Carcassonne. Ela gritava, pedia, implorava que agissem rápido. Temia que as saídas do castelo fossem bloqueadas, e, cercados, eles não pudessem partir em busca de socorro. Não exagerava. Das janelas, já se via a multidão rodear a fortaleza, soldados ocupados com paliçada, erguendo muros e barricadas. Os toulousianos pretendiam isolar o castelo como os provençais haviam feito em Belcaire. Os franceses precisavam evitar o cerco. Simão estava longe, Guido precisaria de dias para ser alertado, reunir as tropas, vir em auxílio dos cruzados. 2 mensageiros escaparam por uma porta ainda não ocupada, mas alguns cavaleiros que tentaram sair do castelo amedrontaram-se com o que viram do lado de fora. Recuaram. Abrigaram-se dentro dos muros. Somente reforços poderiam salvá-los. Os toulousianos prepararam-se durante meses para a retomada. Sabiam o que fazer. Sabiam que qualquer hesitação poria tudo a perder. Precisavam restaurar o legítimo poder, assentar a autoridade, ressuscitar o consulado. Raimundo designou um juiz. Juntos, escolheram os cônsules. Não havia tempo para eleições. Nomearam 12 magistrados, homens ilustres, por impossibilidade momentânea de escolhê-los entre o povo. Foulques não se encontrava na cidade. A catedral estava sob a responsabilidade de um preboste. Raimundo negociou com o abade de Saint-Sernin e o preboste da catedral. Eles cederam as igrejas, que foram transformadas em fortalezas. Os campanários eram os melhores postos de espreita que ainda existiam na cidade, porque torres já não estavam de pé. Nem muralhas. Nem ameias. Nem portas fortificadas. Nem fosso. Os homens já não possuíam couraças. Nem armaduras. Nem elmos. Nem escudos. Nem lanças. Nem espadas. Nem equipamento algum. As defesas haviam sido destruídas, as armas, roubadas. Cidade e população encontravam-se totalmente desprotegidas, perigosamente vulneráveis. Os aliados isolaram o castelo. Cavaram poço. Construíram um muro. Barraram ruas. Expulsaram cruzados das casas que ocupavam. Reedificaram muralhas, barbacãs, torres e ameias. Duplicaram as antigas defesas. Trabalhavam condes, cavaleiros e soldados. Burgueses e burguesas. Rapazes e moças do campo e da cidade. Vendedores e mercadores. Artesãos e serviçais. Católicos, cátaros e judeus. Todos iguais. Com paz, picaretas ou forcados. Em poucos dias,
Toulouse ficou pronta para resistir a meses de cerco. Guido de Montfort chegou a Toulouse em setembro. Precisava reagir antes que fizessem da cidade um sítio inexpugnável. Encontrou passagem em um ponto distante onde o muro ainda não havia sido refeito. O exército abandonou os cavalos, recebeu ordens de enfrentar qualquer obstáculo. Atravessou paliçada, incendiou barricadas. Foi detido pelos cavaleiros, pela inflamada resistência dos habitantes. Os cruzados recuaram. Debandaram. Os barões franceses estavam inconformados. O legado pregou queda dos privilégios de inviolabilidade das igrejas. Guido de Montfort, mais uma vez, foi contrário à tirania. Advogou benevolência e justiça. Defendeu os lugares santos de vingança. Ninguém aprovou suas ideias pacifistas. Em outubro, Raimundo VI recebeu reforços dos aliados, do filho, dos excluídos, dos salteadores. Dos quatro cantos surgiam combatentes. Todos unidos. Simão chegou com a armada dos cruzados. Acampou ao sul da cidade. Chefe da cruzada, Estado-Maior, religiosos entraram com Guido no castelo narbonense. Os toulousianos organizaram a defesa. Os cavaleiros estavam lá com insígnias, armaduras, pendões bordados com as cruzes de Toulouse e as de Cominges, ameaçando o leão em relevo da casa Montfort. Os exércitos posicionaram-se. Cintilavam, sob raios de pálido sol, escudos dourados, cotas de seda, elmos adornados por cabuchões de cristal. Tremulavam belíssimas faixas sobre brasões e aliflamas. O tilintar de sinetas penduradas nos peitos dos cavalos, o inconfundível som arrancado de trombetas e clarins, de trompas e cornos, os clamores e gritos de guerra das tropas ensurdeciam todo o mundo. Montfort! Montfort! Gritavam os de fora. Toulouse! Foix! Cominges! Narbonne! Urravam os de dentro. Os toulousianos reforçaram as defesas em liça, fosso, paliçada, muros, parapeitos, sacadas, torres e ameias. Arqueiros, besteiros e flecheiros estavam de prontidão, emboscados para combate. Providenciaram também lanças, ganchos, arcos, bestas, machados, bastões talhados de várias maneiras, até barras de madeira, usadas por balseiros da vindima, foram transformadas em armas. Coletaram recipientes, que abarrotaram com dardos, flechas, setas, e os distribuíram ao longo dos corredores para que estivessem ao alcance dos defensores. Acumularam pedras para arremesso manual, talharam balas para lançamento de projéteis. Construíram máquinas de guerra, diversas espécies de catapultas, armadilhas, grades de cana, com ramos entrelaçados e cobertos de terra molhada para abrigar infantaria e atiradores e preservá-los dos projéteis inimigos. Aplanaram o fosso para que atravessassem o lodo sem o perigo de atolar. Toulouse estava armada até os dentes, preparada para enfrentar o primeiro ataque. Ele veio dos lados do castelo narbonense. Os esquadrões bem dispostos dos cruzados avançaram, munidos de tochas para incendiar paliçada, carregados de pedras, paus e ramagens para entupir o fosso de acesso e aterrá-lo, o que permitiria à cavalaria alcançar a liça. Houve choque de tropas, mas a resistência dos aliados foi tão vigorosa, que os assaltantes se viram obrigados a abandonar o combate. Recuar. Abrigar-se. Em Toulouse, vibravam cavaleiros, barões, povo. Entre todos, uma certeza, Deus e direito voltavam a governar. Retidão e lealdade triunfavam, enfim, de orgulho, desmedida, fraude e má-fé. Linhagem e misericórdia seriam definitivamente restauradas. Os toulousianos opunham ao ideal espiritual de guerra santa, apoiado sobre absoluta obediência à igreja e a seu representante, um ideal terreno e laico,
fundado em valores morais. Os cruzados guerreavam para salvar a unidade da fé católica e purgar a terra de infiéis que a conspurcavam, justificando crimes, ambições, injustiças em nome da glória e da honra de Deus e de Cristo. Os occitânicos lutavam pela primazia da linhagem, pelo direito adquirido, em tempos idos, sobre a terra dos ancestrais, pela lealdade e justiça que, reconhecidas pelos vassalos, os tornavam senhores, príncipes legítimos daqueles territórios. Impossível diálogo entre oponentes que falavam línguas opostas. Deus e o diabo mediam forças. Mas quem era Deus, quem, o diabo? Simão não podia aceitar que Toulouse reagisse, que se tornasse difícil tomá-la de assalto. Os cruzados viam-no impaciente. O conde confabulava consigo mesmo, tramava vingança sudina, alimentava desafeto. Vez por outra, praguejava contra os cercados, ameaçava-os com fome, sede, isolamento, mas nada podia fazer, aguardava reforços. Loucos e sonhadores há em toda parte, e Simão, enquanto esperava, resolveu edificar, às portas de Toulouse, outra cidade, a Nova Toulouse. A grandiosa utopia, delírio de Simão, encontrou adeptos, e ao pé da cidade condal outra Toulouse floresceu. Montfort instalou seu campo no Burgo Saint-Michel, entre o Garonne e o Castelo Narbonense. Fortificou portas, fosso, paliçada. Do alto das defesas de Toulouse, podiam ser avistadas as tropas a serviço de Simão. Operários trabalhavam, comboios de abastecimento iam e vinham, animais de carga e abate chegavam. A cidade crescia. Logo, a outra precisava decrescer. Simão tentou isolar Toulouse. Cercou o Burgo Saint-Cyprien, bloqueando a margem esquerda do Garonne. Uma surtida bem-sucedida dos toulousianos obrigou a levantar acampamento. Às pressas. A ordem desesperada fez com que soldados se precipitassem sobre as embarcações com tal pânico, que os primeiros a alcançar as margens do rio foram abaroados pelas colunas que vinham atrás, lançando-os na água. Até Simão foi jogado no rio e por pouco não se afogou. Expulsos de Saint-Cyprien, retornaram ao campo anterior, restrito à frente de Toulouse. Bloqueio insignificante se levadas em conta a extensão da cidade, a quantidade de defensores que, chegados de todos os cantos, abarrotavam ruas, casas, igrejas, mosteiros. Simão sabia que Toulouse só seria vencida caso lhe fosse impossível receber homens e víveres, mas tudo conspirava contra ele. Igreja e coroa não lhe mandavam reforços. Providências tinham sido pedidas a Honório, rogadas a Felipe Augusto, mas demoravam, e ele nem sequer sabia se seria atendido. O inverno anunciou sua chegada pela chuva que ensopou terrenos e tendas. Pelas rajadas de gélido vento que penetravam carnes, atingiam ossos. Simão era só reclamações. Contra os barões que o abandonavam em difíceis momentos, indiferentes à sorte de conquistas em terras meridionais, contra o pouco caso de Filipe, que, se não impedia que vassalos guerreassem, também não os incitava ao combate, nem permitia que o príncipe encabeçasse a armada real, contra a lerdeza das comunicações com a igreja, contra a má sorte geral, contra a Toulouse, sinagoga de Satã, contra os occitânicos partidários da heresia, cúmplices de Judas. Na cidade, ninguém perdia tempo. Raimundo VI marcou reunião na igreja de Saint-Sernin. Cônsules e barões discutiram animados as medidas por tomar. Insuflaram energia, coragem e confiança nos companheiros. Enquanto marceneiros trabalhavam sem descanso na construção de uma poderosa artilharia, a fortaleza era violentamente atacada e nem sequer nos momentos em que cantavam sinos da capela, anunciando a missa, era poupada. Escaramuças, perseguições para inquietar e fatigar o inimigo, de tudo lançavam mão os toulousianos. Construíram escadas para alcançar muralhas,
sacadas e ameias. Cavaram valas, ergueram tábuas para servir de abrigo e grades de cana trançada para arqueiros emboscados. O importante era manter o oponente afastado da cidade. O que não os impedia de tentar surtidas, corpos a corpos de pequena envergadura, mas tão violentos, que sangue, carne e miolos atapetavam a terra. A relva descolorida pela friagem pintava-se de rubro, roseira